Olá pessoal, boa tarde. Estou trazendo mais uma aula de inglês, acho que é a terceira aula de inglês. Já trabalhamos a música, né? Já trabalhamos aí um outro conteúdo em inglês no dia a dia. E agora vamos trazer mais um conteúdo de inglês para vocês nessa tarde. A gente vai trabalhar o W8 questions, né? W8 questions, que são palavras utilizadas para fazer perguntas. Quando vamos fazer algumas perguntas em inglês, nós iniciamos eh, essas perguntas com essas palavras que é chamada de W8 questions, justamente porque quase todas elas se iniciam com as letras W e H. E a gente vai conhecer algumas, né? Algumas, principalmente as principais, saber quando utilizá-las, eh, em como, de que forma, que momento utilizar essas perguntas para introduzir as nossas perguntas. Vamos fazer aqui, trazer primeiro aqui o quadro, que tem as palavras, né? Tem todas as palavras aí e o seu significado, e depois a gente vai trabalhando um pouquinho do significado de cada, aliás, quando utilizar cada um. A primeira é what, né? What, que significa o que e o qual. Segunda, when, né? When, quando. A outra, where, onde. Why, por quê, né? Which, qual. Who, o whom. Quem, whose, de quem. E how, como. Agora a gente vai passar aí para trabalhar separadamente cada uma dessas palavras. A primeira que a gente vai ver aí é a palavra worry, né? Worry, what, que é como a gente diz, what, que quer dizer, como eu já falei, o que ou qual. E essa palavra é utilizada, não utilizada ou é utilizada para se fazer perguntas em gerais. Para perguntar sobre qualquer coisa, você utiliza a palavra what. E também para confirmação, confirmation, né? Você vai, alguém te perguntou alguma coisa e você não entendeu, você pode fazer a seguinte pergunta, né? What? Can you repeat that, please? E vai perguntar o que, né? Pode repetir a pergunta, por favor? Então, além de utilizar para perguntas em gerais, para falar sobre qualquer coisa, você também pode utilizar aí para confirmação. Quando você não entende uma pergunta, você pede para a pessoa repetir aquela pergunta que foi feita. A segunda palavra que nós vamos ver aí é o which, né? Que também é muito parecida com o what. A tradução é o que ou qual, mas essa aí é utilizada em choice. Choice quer dizer escolhas, né? Quando se fala em opções, quando se apresenta opções, nós utilizamos a palavra which. E tem aí tem aí um exemplo, né? Which color do you like best? É red ou blue, né? Qual é a cor que você acha melhor? Qual a cor você prefere? Que seria vermelho ou azul. Então, o what, né? O what para perguntas em gerais e o which é a mesma tradução, mas aí você utiliza quando aparece opções ou escolha. Terceiro palavrinha que nós iremos estudar é a palavra where, né? Tá escrito aí em inglês location, né? Mas aí localização significa que nós iremos empregar essa palavrinha quando estivermos nos referindo a algum tipo de localização. Tem aí a frase where do you live? Onde você mora, onde você vive, né? Tem uma frase também muito conhecida que é where are you from? De onde você é. Quando utilizarmos, né? É, quando utilizarmos essa palavra, nós deveremos estar nos referindo a alguma localização. A próxima palavra aí é when, né, que significa, aliás, que vai ser utilizado quando tivermos referindo a time, tempo, né? Quando estiver perguntando sobre que época, que tempo irá acontecer ou aconteceu, né, determinado acontecimento. Tem um exemplo aí, when your birthday, é, quando é seu aniversário. Isso aí é a tradução dessa pergunta que foi empregado aí o pronome interrogativo when, que é para se referir a tempo. Vamos para o próximo aí, né? Nós temos aí why, né? Why, que é utilizado aí, reason quer dizer razão, ou seja, você vai fazer
essa pergunta, né, quando tiver algum motivo ou alguma razão, né, para fazer aquele determinado, para cometer determinada ação. Coloquei o exemplo aí, né? Why do you study English? Aí, por que você estuda inglês? Aí a pessoa vai dizer aí, né? Por quê, qual a causa, qual a razão, motivo de estudar inglês. Logicamente que é para aprender, né, uma nova língua. E geralmente é respondido, né, com a palavra because, né? Because, quando você faz essa pergunta, a resposta deverá ser introduzida pela a palavra because, que também significa porquê, só que é aquele porquê, né, conjunção, aquele porquê que é utilizado para explicar alguma coisa. Tem outras aí, né, mas eu não vou ler agora, vamos para a segunda, agora que é lose, né, lose, tá dizendo possession, quer dizer o que? Indica posse, posse de alguma coisa. Aí tem o exemplo aí, né, whose car is this, né? Whose car is this? De quem é esse carro? Esse carro pertence ou é de alguém? Então, nesse caso aí, o whose indica posse. Vamos aí para mais uma, né? Tem o who, né? E o whom. E ambas são traduzidas da mesma forma, né? São traduzidas da mesma forma e são utilizadas para pessoas. Essa palavra é utilizada para se referir a pessoas. Uma se refere de forma mais de modelo mais informal, que é o who, quando você vai perguntar, né? Quando você vai fazer uma determinada pergunta, e a outra você vai utilizar formalmente. É mais informal, então preocupa muito, né, por esse, aliás, com essa tradução, com o uso dessa palavra, porque isso é mais para momentos formais, provas, né, enfim. Mas aí você está aprendendo inglês para no dia a dia, para conhecer um pouquinho da língua inglesa, não tem muito se preocupar, né? Mas é bom que sempre que se saiba, né, o significado de cada um, porque o uso de cada um, porque pode ter situações que essa palavra deve ser exigida, né? Aí tem aí who, is favorite person in the world, né? Então, qual a sua pessoa, qual é o seu personagem favorito do mundo que utilizo, né? Que é utilizado aí é, se referindo a pessoa, né? Se referindo a pessoas do mesmo jeito. Tem aí no who também, ó, who are you thank to, né? Estão falando para você. E tem outros exemplos aí que eu não vou ler agora, tá aí na tela. Vocês aproveitem para ler, façam pesquisa, procure outras fontes que tem também falando sobre o uso dessa palavra. Então, vou daqui deixar a atividade na sequência para vocês resolverem, praticarem e enviar no grupo. Boa tarde, boa aula e até a nossa próxima aula de inglês.